A paz seja convosco, povo de Deus, para você que está aqui acompanhando o meu canal. Eu sou o pastor Jefferson Carlos. Quero pedir a você logo que se inscreva aqui no meu canal, se você não é inscrito, que Deus ele possa abençoar a sua vida e a sua família poderosamente. Eu quero aqui explicar um texto da palavra de Deus. Eu vou passar um vídeo logo mais e você vai ver acerca de uma heresia, né? Uma falsa interpretação, um falso evangelho que infelizmente tem aumentado dia após dia no nosso meio. Daí nós precisamos mostrar a verdade das escrituras para as pessoas, para que assim elas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não a minha verdade, mas a verdade de Cristo Jesus, a verdade da palavra de Deus. Então o texto se encontra em Gálatas capítulo 3 e eu quero ler a partir do 26, né? O pastor e a pessoa que falou acerca desse texto, né? Que perguntou se vai para o céu, e o pastor lá usa esse texto, né? Vamos explicar o que realmente esse texto ele quer passar, o que realmente esse texto ele quer dizer, em nome de Jesus. Então Gálatas versículo 3, a partir do 26 diz assim: pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Então, eu vou passar aqui o vídeo aqui e você vai acompanhar em nome de Jesus. Pastor, posso ser uma mulher cristã e ir para o céu? Claro, Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a gente vê que a coisa tá séria, né? A cada dia mais o falso evangelho, a falsa interpretação da palavra para amassagear o ego das pessoas, porque a gente tá vivendo em um mundo em que as pessoas não querem mais se enquadrar no evangelho, mas ela quer que o evangelho se enquadre nas questões filosóficas, nas questões dos seus próprios interesses, né? Então, o que essa palavra aqui em Gálatas 3, a partir do 26 fala? Vai falar, primeiro Gálatas capítulo 3, ele vai falar acerca de que a lei é incapaz de salvar, mas a lei, ela conduz o homem até Jesus. Então, o que Paulo está querendo falar é que a lei, ela é incapaz de salvar o homem, mas ela conduz o homem a Cristo, ou seja, ela tem a sua utilidade. Se eu e você sabe que tal prática é pecado, é porque a lei está apontando que é pecado. E que lei? A lei de Deus, ela está apontando que é pecado. Então, o que Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas é que a lei, ela é incapaz de salvar, mas ela conduz o homem a Cristo, até chegar ao autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, Cristo Jesus. Então, a partir do 26 ele diz: todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Para quem ele está falando isso? Para crentes, para a igreja de Gálatas. Gálatas é um livro que é direcionado para uma igreja na galáxia. Então Paulo está falando isso para cristãos, para aqueles que estão lá, né, praticando as boas obras, praticando aquilo que Deus pediu que ele praticasse, em nome de Jesus. Então ele vai dizer que todos seus filhos. Aqui no livro de João, capítulo 1, também nós vamos ver acerca dos filhos de Deus. João capítulo 1, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. João 1 e o 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ou seja,
todos que receberam a Jesus, todos que acreditaram na palavra de Cristo. Deus, ele deu essa prerrogativa, essa autoridade da pessoa também se tornar filho de Deus por adoção. Então, como é que eu me torno filho de Deus? Eu me torno filho de Deus crendo em Jesus, o aceitando, recebendo a Ele, né, como meu Salvador, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Mas Cristo, Ele ama. Eu quero dizer para você que vive nessa prática, Jesus, Ele lhe ama, mas Ele abomina essa prática. Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, meus irmãos, o Evangelho é o seguinte: Jesus diz: vinde como estáis, mas não permanecer como estáis. Ou seja, devemos renunciar. Evangelho é renúncia. Evangelho não é eu venho para Cristo e vou continuar com a minha prática pecaminosa. Não, jamais. Evangelho é renúncia. Em nome de Jesus. Então, para se tornar filho de Deus, tem que receber a Jesus como o único suficiente Salvador. Tem que abandonar o pecado. O pecado é pecado. A porta continua sendo estreita. E é assim, meus irmãos, que acontece no Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui no livro de Gálatas é que todos são um em Cristo Jesus, visto que todos aqueles que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus e todos agora são filhos e participam do mesmo corpo. Paulo está falando aqui para o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Porque todos vós fostes batizados e vos revestistes de Cristo. Então não há judeu, nem grego, não há escravo, não há livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está falando, colocando aqui, é colocando todos os cristãos em um padrão só, em Cristo Jesus. Então não se enganem, irmãos. Não se enganem com esse falso evangelho que está aí, né, nas portas para fazer as pessoas se adaptarem, para fazer o evangelho deles se adaptar, né, a eles. A gente não pode nunca pegar um texto isolado da Bíblia e criar uma doutrina ou criar algo, porque se torna heresia. Isso que o que esse rapaz fez foi uma heresia. Eu tenho que ler o capítulo inteiro, o texto anterior, o texto posterior, para poder ter uma interpretação correta e sincera da Bíblia Sagrada. Porque se você for parar para analisar, até o próprio Satanás, ele, quando estava lá na tentação com Jesus, ele usou o Salmo 91 para Jesus. Quando Jesus usou a palavra para ele, que ele pediu para que Jesus transformasse a pedra em pão, aí Jesus diz a ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás isolou um texto e disse: Jesus, levou ele para um lugar bem alto e disse: está escrito, lança-te daqui abaixo, porque Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em nenhuma pedra. Ou seja, Satanás isolou um texto e quis usar contra Jesus. E Jesus usou a palavra da forma correta e disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então temos que ter cuidado, irmãos, com interpretações de textos isolados para se adaptar ao meu padrão de vida, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu sei. Não, tá errado. O evangelho não é eu interpretar um texto isolado do que eu acho que é para se enquadrar a mim, não. O evangelho é eu interpretar a palavra por inteira e por completa e entender que é da forma que é. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado até Cristo voltar e levar a sua igreja. Amém? Eu espero ter esclarecido aqui com você acerca dessa palavra, em nome de Jesus. E para finalizar, dizer que essa palavra aqui está dizendo que todos nós somos iguais perante a Deus. Né, em nome de Jesus, todos os cristãos, todos aqueles que estão servindo a Deus são iguais, não existe ninguém maior nem menor, né? Então todos são iguais em nome de Jesus, amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Se inscreva, meus irmãos, e eu creio que Deus ele vai cuidar de cada um de nós. E até o próximo vídeo, se assim Deus ele permitir, em nome de Jesus. Amém?
Tô fazendo aqui na minha cozinha da minha casa, né, esse vídeo, né? Você sabe também que além de ser pastor pela misericórdia de Deus, também sou cozinheiro, né? Então eu escolhi a cozinha aqui, em nome de Jesus, como cenário aqui de fundo aqui, ó, o armário, as panelas, né? Em nome de Jesus. E Deus é fiel. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Deus vos abençoe.